Olá, simpáticos, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta à minha biblioteca e o assunto vai ser isso aqui. Sim, minha gente, nós vamos falar de gerador elétrico. Os geradores elétricos, essa coisinha que a gente não consegue viver sem. O celular acaba a bateria, a gente começa a entrar em pânico, tá? Gerador elétrico, de forma geral, é qualquer equipamento que é capaz de transformar energia não elétrica em energia elétrica. Para isso, ele vai utilizar vários meios e mecanismos para que seja transformada essa energia. De forma geral, os geradores vão funcionar da seguinte maneira. Um gerador vai pegar uma fonte de energia não elétrica, que pode ser de natureza eólica, motora, por exemplo, o movimento das águas, das hidrelétricas, química, no caso de uma pilha, e vai transformar em energia elétrica. No entanto, uma parte dessa energia ela acaba sendo perdida para o ambiente, dissipada na forma de calor. Essa energia a gente não consegue reaver, mas os engenheiros elétricos a todo instante estão estudando maneiras mais eficazes de fazer essa transformação sem tanta perda de energia. É por isso que depois de algum tempo, ao utilizar um equipamento eletrônico que use alguma pilha ou alguma bateria, você percebe que a temperatura dele está elevada, exatamente porque nessa transformação essa energia acaba esquentando um pouco o corpo. Tendo essa relação em vista, nós precisamos saber aquela quantidade de tensão elétrica que vai para o nosso circuito. A tensão útil do gerador, aquela que vai para o circuito, ela vai ser igual à tensão total, que se a gente vai chamar agora de força eletromotriz, representada por essa letra Ezinho, o nosso epsilon, menos a tensão dissipada. Geralmente essa tensão dissipada é devido a algum tipo de resistência que o corpo, aí o aparelho, o gerador apresenta. Por isso que nós deixamos explícito em função da primeira lei de Ohm, essa tensão dissipada em função da resistência e a corrente elétrica que atravessa esse nosso gerador. Vamos lembrar também das unidades, que é extremamente importante. O quê? Que a tensão elétrica é medida em volt, assim como a força eletromotriz, a resistência é dada em ohm e a corrente elétrica em amperes. Como essa relação entre a tensão elétrica de um gerador e a corrente elétrica guarda uma relaçãozinha que lembra uma função afim, nós podemos analisar graficamente também o assunto. Os gráficos de geradores, eles vão lembrar muito os gráficos de função afim, afinal eles têm a mesma base, então nós vamos obter retas. Note que essa reta ela começa exatamente no valor da força eletromotriz, isto é, quando a corrente elétrica é zero, a força eletromotriz é igual à tensão útil, afinal não está sendo utilizado. À medida que a corrente elétrica aumenta, nossa DDP útil, nossa tensão útil, ela vai diminuindo até atingir um valor limite, que nós chamamos de corrente de curto-circuito. Isso significa que a corrente elétrica atingiu uma intensidade tão grande que a DDP agora do nosso circuito é zero. Então você já pode imaginar, às vezes a gente quer usar uma pilha do tamanho AA para ligar um corpo que precisa de uma tensão, uma corrente muito grande. É lógico que ele não vai funcionar exatamente porque ele vai precisar dessa energia maior. Então essa corrente de curto-circuito geralmente é dado por uma seguinte relaçãozinha. Se a gente igualar a nossa equação do gerador a zero, isto é, a tensão útil é igual a zero, manipulando algebricamente, nós vamos ter o seguinte, que a resistência interna vezes a corrente de curto-circuito é igual à força eletromotriz. Simplificando aí e isolando a corrente elétrica, nós temos a razão entre a força eletromotriz e a resistência interna. É por isso então que existem algumas diferenças entre modelos de pilhas, modelos de baterias, exatamente devido à sua construção, que permite o quê? Que essa corrente de curto-circuito seja um valor ainda mais elevado, possibilitando o uso em determinados equipamentos que vão exigir um valor acima do esperado para a corrente elétrica. Falando agora de potência, utilizando a equação do gerador que nós acabamos de ver, nós podemos analisar também qual vai ser a potência que ele é capaz de mandar para o circuito. A potência útil fornecida por um gerador, ele vai ser o quê? A força eletromotriz vezes a corrente elétrica menos a parte da potência que é dissipada, infelizmente, que vai ser a resistência interna vezes o valor da corrente elétrica ao quadrado. Como nós podemos notar, agora nós temos uma função quadrática. Isso significa que graficamente nós vamos ter que lembrar algumas propriedades que envolvem aí as parábolas. Analisando a potência elétrica fornecida pelo gerador, podemos notar que a concavidade é para baixo. Isso significa que ele tem um ponto de máximo. Esse ponto de máximo é bastante explorado exatamente porque mostra para a gente o valor exato da potência máxima que um gerador pode fornecer num determinado circuito.
Note que a corrente elétrica, para que isso aconteça, é exatamente a metade da corrente de curto-circuito. Uma vez conhecida a corrente de curto-circuito, é fácil reconhecer quanto que vale a corrente necessária para que o gerador forneça aí a maior potência possível. Como esses geradores próximos dos reais apresentam essa diferença entre a tensão útil e a tensão total, é necessário também falar sobre rendimento. Afinal, nós queremos uma bateria, uma pilha, aí um gerador com rendimento quase próximo do ideal, ou seja, 100%. Vamos ver como é que a gente calcula? O rendimento, que a gente vai usar essa letrinha grega, eta, que parece a letra N, ela é a energia útil dividido pela energia total. Como a energia útil está associada a DDP útil, a tensão útil, nós podemos usar a letra U, a tensão útil, e dividir pela tensão total ou força eletromotriz. Vale a pena ainda lembrar que esse rendimento é um valor que se encontra entre 0 e 1, numa situação em que 0 toda a energia está sendo dissipada e quando é 1 o rendimento é máximo, ou seja, 100% de aproveitamento. Falando em porcentagem, esses valores de rendimento geralmente dão valores 0,1, 0,2, valores decimais entre 0 e 1. Caso você queira representar esse rendimento na forma de porcentagem, basta multiplicar por 100. E por hoje é só, gente. Então basta pegar aí seu caderninho, fazer aquele resumo bacana, fazer os exercícios que eu recomendo nos roteiros, fazer aí, fazer um memorando bom sobre as fórmulas e qualquer dúvida você pode mandar uma mensagem aí que a gente vai tentar responder, beleza? Então é isso, bons estudos e até a próxima aula.